programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária aqui na SPT e também na rede social Facebook. Um tiroteio na escola secundária de Oxford, no Michigan, provocou pelo menos 3 vítimas mortais que devem ser estudantes. 6 pessoas ficaram feridas. Entre os feridos está um professor. O suspeito tem 15 anos e já está detido. Uma arma também já foi localizada. O xerife adianta ainda que as autoridades receberam a primeira chamada para o 911 a reportar o caso por volta da 1 da tarde. A investigação continua. Temos também a informação neste momento que até ao momento nos Estados Unidos foram registados já este ano 138 tiroteios, incluindo 26 com 1 ou 2 mortes. Volto a referir que este atirador de 15 anos disparou entre 15 a 20 vezes com uma arma semiautomática. Vemos aqui neste momento o transporte de algumas das vítimas de mais este tiroteio numa escola aqui nos Estados Unidos, no estado de Michigan, na escola secundária de Oxford. Uma vez mais, uma situação bastante complicada, levantando a problemática sobre toda a situação referente ao uso e porte de armas. Esperamos amanhã dar-lhe todos os detalhes sobre este trágico acidente. As cores do Natal já chegaram aqui ao Ironbound em Newark. A cerimónia de iluminação da árvore de Natal juntou a comunidade no momento festivo que assinala o início da quadra natalícia. Quando chega a esta altura do ano, geralmente há magia. E é a magia do Natal. Vêm-se as crianças, a música, a árvore, o Pai Natal. E depois, numa iniciativa do vereador Augusto Amador, há alguns anos atrás, inaugurou-se aqui no Ironbound esta árvore. E esta árvore tem sido, de facto, o símbolo do Natal junto à nossa comunidade. Aqui estão centenas de pessoas, vai haver música, vai haver alegria e, sobretudo, a continuidade desta árvore, que é importante que se mantenha ao longo dos anos para que as crianças do Ironbound e os mais adultos digam, afinal de contas, que nós, neste bairro, também celebramos o Natal e de que maneira. Augusto Amador, foi um projeto de alguns anos, mas, enfim, fez e é um projeto para durar. Sim, e enquanto a comunidade se manter forte, eu creio que é um projeto para durar. Isto vem na sequência do que o IBID tem feito, o Ironbound Business Improvement District tem feito na nossa comunidade em termos de melhorar a qualidade de vida da comunidade. O que estamos a fazer hoje é simplesmente oficializar uma data que vai essencialmente beneficiar as crianças e já vamos fazer isto há cerca de 3 ou 4 anos e vamos continuar a fazer independentemente do que acontecer no futuro. E agora vamos ali ao Pai Natal, porque afinal de contas, antes de acender as luzes, nós vamos perguntar-lhe o que é que os meninos lhe têm pedido este Natal. Antes da fotografia Pai Natal. Feliz Natal, Ironbound! E comunidade portuguesa pelos Estados Unidos todos e Europa! O que é que as crianças têm pedido? Prendas para o Natal, é? É bastante, só que as conteiras não deixam entrar isto, pá. Isto é um bocado lixado, mas se Deus quiser vai tudo correr bem. E um Pai Natal da Mortosa ainda melhor, não é? Da Mortosa só leva peixe. Eu queria uma sardinha,
Obrigado, senhor. Obrigado. Então agora vamos olhar para esta árvore e vamos ver as luzes que se vão acender e a inauguração da árvore de Natal. Ricky, a emissão é tua. Obrigado, Luís. O Ironbound com as cores de Natal são sempre momentos bonitos, momentos que queremos preservar, e desde já os parabéns a todas as organizações lideradas pelo vereador Augusto Amador, que uma vez mais conseguiram juntar a comunidade e colocar um sorriso no rosto destas crianças. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Porquê? Porque cresce o número de países a registrar casos da nova variante da Covid-19, o Omicron. Os cientistas estudam a resistência das vacinas contra esta nova variante. Os governos apressam-se a restringir voos internacionais e os cientistas trabalham para descobrir o quão perigoso pode ser esta Omicron. A Omicron, a mais recente variante da Covid-19, está a espalhar-se pelo mundo. Cresce o número de países a registrar os primeiros casos da nova estirpe. Os governos apressam-se a restringir voos internacionais e os cientistas trabalham para descobrir o quão perigosa pode ser esta Omicron. Ainda não sabemos se a Omicron está associada a mais transmissão, doença mais grave, mais risco de reinfecções ou mais risco de escapar às vacinas. Os cientistas da OMS e de todo o mundo estão a trabalhar com urgência para responder a estas questões. A própria emergência da Omicron é outro lembrete de que, embora muitos de nós possam pensar que a Covid-19 já acabou, ela ainda não acabou. It's not done with us. Espanha registrou o primeiro caso confirmado da Omicron no país. A nova estirpe foi encontrada num viajante que regressou no domingo da África do Sul, o país onde a nova variante foi detectada pela primeira vez. Em Portugal, as autoridades de saúde apertam as metodologias depois de registrar um surto da Omicron na belenense Chade. Agora a testagem aos contactos de um infectado passa a ser feita no primeiro dia do diagnóstico e não apenas ao 5º dia e ao 10º dia. Entretanto, as restrições de viagem variam desde a proibição de todos os voos de entrada em Marrocos até à proibição de entrada de visitantes estrangeiros em Israel e no Japão. Portugal, tal como outros países europeus, exige que todos os viajantes apresentem um certificado de vacinas e um teste negativo. A maioria dos países da União Europeia está também a expandir os programas de vacinação. O aparecimento de novas estirpes do novo coronavírus preocupa a população mundial. No entanto, os cientistas dizem estar confiantes de que, se lhes for dado tempo, serão capazes de se adaptar ou desenvolver vacinas para combater as novas variantes. A Pfizer anunciou que já está a desenvolver uma nova versão da sua vacina contra a Covid-19. E muito pouco se sabe ainda sobre esta nova variante, a Omicron. E todo o cuidado é pouco. É pouco porquê? Porque vai demorar cerca de 2 semanas até entendermos a magnitude desta variante, o seu impacto com as vacinas, e por isso mesmo compreende-se, embora que muitos países tenham ido do 8 ao 80, muitas das medidas que estão a ser implementadas, e durante este jornal iremos falar da atual situação em Portugal, também da situação um pouco por todo o mundo. Neste momento há uma certeza, a Covid-19 está aqui, seja com a Delta, seja com a Omicron, múltiplas variantes que trazem esta pandemia para o dia-a-dia. E as vacinas continuam a ser a única solução. Se tem outra aí em casa diferente, deixe-nos saber. As vacinas contra a Covid-19, desenvolvidas até agora, podem ter dificuldades no combate à variante Omicron e vão ser precisos meses para desenvolver uma nova fórmula eficaz contra esta variante, afirmou o CEO do laboratório norte-americano Moderna ao jornal Financial Times. As vacinas atuais podem não combater a variante Omicron. A Organização Mundial de Saúde afirmou que o Omicron representa um risco muito elevado, com Stephen Bankel a explicar que os cientistas estão preocupados porque 32 das 50 mutações que foram detectadas nesta prova variante encontram-se na proteína Spike,
uma parte do vírus que as vacinas usam para reforçar o sistema imunológico contra o novo coronavírus. O CEO da Moderna afirmou ao Financial Times que pode acontecer uma queda considerável na eficácia das vacinas atuais contra a Omicron. A Moderna já fez saber que está a trabalhar numa vacina específica contra a nova variante, assim como o laboratório norte-americano Pfizer. A Bankel afirmou que a Moderna espera entregar entre 2 a 3 mil milhões de doses desta nova versão da vacina em 2022. Mas alertou que concentrar toda a produção nas vacinas contra a variante Omicron seria perigoso, porque outras variantes continuam em circulação. As declarações do responsável da Moderna, em tom alarmista, contrastam com os esforços dos políticos para tentar tranquilizar a população em relação à Omicron. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou na sexta-feira que a nova variante não é motivo para pânico. Entretanto, a farmacêutica Pfizer já começou a desenvolver uma nova versão da sua vacina contra a Covid-19, visando especificamente a nova variante Omicron. Segundo o presidente da Pfizer, caso seja necessário, em 95 dias é possível ter uma nova versão da vacina. A farmacêutica Pfizer já começou a desenvolver uma nova versão da sua vacina contra a Covid-19, caso a atual não seja suficientemente eficaz. O presidente da farmacêutica referiu que é para já necessário testar a eficácia das vacinas atuais contra a variante Omicron, mas adiantou que já há trabalho a ser desenvolvido para uma nova atualização da vacina. A Pfizer já criou anteriormente 2 versões da sua vacina em menos de 100 dias contra as variantes Delta e Beta, que acabaram por não ser utilizadas. O grupo farmacêutico tem capacidade para produzir, caso necessário, 4 mil milhões de doses no próximo ano. O presidente da Pfizer garantiu estar muito confiante na vacina atualmente em distribuição, uma vez que se conseguiu a dosagem correta desde o início. O comprimido anti-Covid, desenvolvido também pela Pfizer para tratar a doença, que demonstrou uma eficácia de 89% contra hospitalizações e mortes em ensaios clínicos, foi desenvolvido tendo presente a ideia de que as mutações do vírus iriam aparecer. A variante Omicron foi recentemente detectada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número elevado de mutações pode implicar uma maior infecciosidade. E como foi referido ontem pelo meu colega Luís Pires, Joe Biden, numa mensagem à população, disse que iria apresentar ainda esta semana uma estratégia pormenorizada para combater a pandemia durante o inverno, sublinhando a importância da vacinação. E referiu que a nova variante não é motivo para pânico. O presidente dos Estados Unidos da América afirmou que a variante Omicron da Covid-19 não é motivo para se entrar em pânico. Numa mensagem, Joe Biden disse que vai apresentar ainda esta semana uma estratégia para combater a pandemia durante o inverno, sublinhando a importância da vacinação. Tomei medidas imediatas para restringir as viagens de países da África Austral. Embora saibamos que as restrições de viagem podem abrandar a velocidade da Omicron, não a podem deter. Mas eis o que fazem. Dão-nos tempo para tomar mais medidas, para nos movermos mais rapidamente, para garantir que as pessoas compreendam que é preciso levar a vacina. Esta variante é motivo de preocupação, não de pânico. E combateremos esta variante com ações científicas sustentadas e rápidas e não com o caos e a confusão. Biden considera que desde que as pessoas se vacinem e usem máscara, não haverá para já necessidade de confinamentos. Quanto às fronteiras, a porta-voz da Casa Branca não excluiu para já a possibilidade de impor mais restrições. Penso que a questão principal é que há uma propagação muito maior na África do Sul do que a que existe neste momento na Europa e em outros países. Vamos continuar a avaliar se há restrições adicionais que têm de ser implementadas, mas, mais uma vez, não se trata de punir ninguém, trata-se de proteger o povo norte-americano. O presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, afirmou que o aumento de novos casos de Covid-19 e o surgimento de uma nova variante, à primeira vista mais infecciosa, pode ter um maior impacto na economia do país, colocando riscos descendentes para o emprego e a atividade económica e aumentando a incerteza quanto à inflação. O uso de máscaras foi recomendado na cidade de Nova Iorque.
A medida oficial foi tomada devido ao aumento de casos da nova variante do coronavírus, o Omicron, que já atingiu diversos países. Mesmo que ainda não sejam conhecidos casos na cidade, isso pode ser uma realidade a qualquer momento. Que decidiu na segunda-feira recomendar o uso de máscaras em locais fechados, mesmo para aqueles que já receberam 2 doses da vacina contra a Covid-19. A medida oficial foi tomada devido ao aumento de casos da nova variante do coronavírus, que já atingiu diversos países. O comissário de saúde da cidade confirmou que ainda não há casos confirmados da variante na região, mas que isso pode acontecer a qualquer momento. O mesmo responsável referiu ainda que, à medida que existe mais conhecimento sobre a nova variante, a cidade será capaz de ajustar o sistema de saúde e estratégias de acordo com a necessidade. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenções de Doenças dos Estados Unidos, o estado de Nova Iorque tem 68,2% da sua população totalmente vacinada. A nova variante da Covid-19, detectada pela primeira vez na África do Sul, tem levantado dúvidas e apreensões em todo o mundo. Pouco se sabe sobre os seus efeitos ou se é mais grave do que as anteriores, mas foi declarada pela organização como perigosa. A principal razão para a surpresa com o surgimento desta variante é a quantidade de mutações apresentadas, principalmente na proteína spike, responsável pela infecção do organismo. Alguns especialistas afirmam que a tendência é de que ela seja mais contagiosa, mas menos letal. E vamos agora a Connecticut. O aumento do número de casos de Covid-19 no estado é uma realidade. Existe já bastante apreensão entre a nossa comunidade. Fernando Rosa, com todos os pormenores. Boa noite. A situação em Connecticut tem vindo a complicar-se dia após dia nas últimas semanas. Depois de ter atingido um dos níveis de infecção mais baixa em todos os Estados Unidos, nos últimos dias deu uma reviravolta que levou os números ao mais alto nível desde há um ano. Em sumário, o rátio subiu de 1,3 para 5,25, o número de hospitalizações aumentou em 354 e os casos confirmados subiram mais 2.312. O número de pessoas a serem testadas também subiu para 44 mil. No número de 354 hospitalizações, devemos mencionar que 262, representando 74%, são pessoas não vacinadas. As pessoas não vacinadas têm 11 vezes o maior risco de testarem positivo do que aquelas completamente vacinadas. Para a semana que começou em 21 de novembro, não foram reportadas mortes de pessoas completamente vacinadas, quer dizer que já têm as 2 doses. O aumento de casos no estado da Constituição é mais intenso desde o início do verão, devido à variante Delta, principalmente nos lugares com menos pessoas vacinadas, principalmente no Vale de Naugatuck e na parte leste dos Estados Unidos, diz uma análise do jornal Hartford Courant. Em números, apresentamos os seguintes: em casos confirmados, em Connecticut 420 mil, mais dos 2.312, mortes 8.800, com testes 44 mil e hospitalizados 354. Condados mais afetados, aqui é o condado de Fairfield com 116 mil, New Haven passa para o segundo lugar em 109, com Hartford a 102 mil. No grupo de idades, entre 20 a 29 anos lidera essas infecções com 73 mil pessoas, 30 a 39 para 66 e subindo rapidamente é o grupo dos 50 aos 59 com 60 mil. Pode analisar toda esta informação no chamado site de Connecticut Open Data. Os chats boosts têm que ter uma marcação ou ver se encontra qualquer clínica que possa ter uma abertura. Por vezes as marcações nas farmácias vai levar 2 a 3 semanas, mas se não fizer essa marcação não vai conseguir ter o boost. Com a informação sobre o Covid-19 de Connecticut, falou de Fernando Rosa. Boa noite. Obrigado, Fernando Rosa. Eu vou agora referir a situação aqui no estado de Jardim, em New Jersey. Foram detectados 1.843 novos casos nas últimas 24 horas. 5 pessoas pereceram.
às mãos desta pandemia. Quero também lembrar que, ao contrário de Connecticut, aqui qualquer pessoa com mais de 18 anos pode receber o booster da vacina imediatamente. Consulte quer o site do Estado, quer o site do seu condado, também o site da sua cidade. Eu recomendo as páginas de Facebook da cidade de Newark, da cidade de Elizabeth, que têm muito boa informação, onde qualquer residente pode receber a dose, o chamado booster da vacina. Porquê? Porque neste momento, meus amigos, eu volto a fazer a pergunta, por vezes lemos nas redes sociais, inclusive aqui até no Facebook, muitas pessoas com sérias críticas e perguntas sobre as vacinas, e têm direito a fazê-las, mas quando colocamos tudo em perspectiva, digam-me, por favor, qual é a sua opção, e eu divulgar-lhe também se ela merecer alguma credibilidade. Se sabe, deixe-nos saber. Vamos agora à Europa. A nova variante já circulava nos Países Baixos, possivelmente há 11 dias. Esta revelação do Instituto de Saúde indica que a nova estirpe do SARS-CoV-2 já estava a propagar-se na Europa antes dos primeiros casos terem sido detectados na África do Sul. O Instituto de Saúde dos Países Baixos anunciou hoje que descobriu a variante Omicron em amostras de casos positivos que datam do período entre os dias 19 e 23 deste mês, avançou a Associated Press. Esta revelação do Instituto indica que a nova estirpe do SARS-CoV-2 já estava a propagar-se na Europa antes dos primeiros casos terem sido detectados na África do Sul e antes dos casos identificados no aeroporto Schiphol, em Amsterdã, este final de semana. O Instituto afirmou ainda que não é claro se estas pessoas visitaram o sul de África. Nos próximos dias vão ser realizados vários estudos sobre a disseminação da variante, de modo a que se possa compreender como é que isto aconteceu. Com 16 casos agora confirmados, os Países Baixos registram atualmente um dos maiores índices de contágio da nova variante na Europa. Entretanto, a responsável da Agência Europeia do Medicamento, Heather Cook, referiu hoje em Bruxelas que o organismo está preparado para adaptar as vacinas à nova variante do coronavírus da Covid-19, se necessário. A Omicron foi recentemente detectada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial de Saúde, o elevado número de mutações pode implicar uma maior infecciosidade. E desde há muito que o Especial Informação é visto e seguido praticamente em todo o mundo. Agora, de seguida, vamos levar-lhe até si notícias de vários países onde a presença portuguesa é significativa e onde esta variante, a Omicron, também preocupa. Em Guadalupe, nas Antilhas Francesas, a situação está mais calma em relação à possibilidade de novo confinamento. A questão agora tem a ver com a possibilidade de mais autonomia em relação ao poder central em França, que com a nova vaga foram novamente questionadas. O nosso colega José Rodrigues Fernandes conta todos os pormenores. Muito boa noite. Desde o princípio das manifestações em Guadalupe, há 2 semanas, esta noite de sábado para domingo foi relativamente calma. Não houve afrontamentos entre as forças de ordem e os manifestantes. Nas estradas, as posições são praticamente as mesmas, com 6 ou 7 barricadas erguidas em pontos estratégicos da ilha. A luz ao fundo do túnel vai certamente poder brilhar. Após as declarações de ontem do ministro do Ultramar, Sébastien Lecornu, que abriu a porta ao diálogo e falou que iriam dar mais autonomia às ilhas do Ultramar. Aliás, ele é esperado esta tarde aqui na Guadalupe para se encontrar amanhã com os eleitos locais e também com as forças políticas, sindicatos e outras associações que operam pela autonomia da ilha da Guadalupe. Vou resumir em algumas palavras a causa da desconfiança que reina entre os guadalupianos e o poder central da França. A história da escravidão, infelizmente, todos nós as conhecemos. A França nunca quis reconhecer esses factos e atos de barbaria nos tempos da escravidão, o que tem causado o mal-estar no seio da população. Num passado mais recente,
a França enviava para as ilhas da Guadalupe e Martinica inseticidas nos anos de 1972 a 1993. Esses inseticidas estavam proibidos desde 1976 nos Estados Unidos. Aqui nas duas ilhas foi utilizado até 1993, causando o envenenamento dos solos e também com ações negativas no ser humano. As duas ilhas são os departamentos franceses com mais mortes de cancro da próstata devido a esse tristemente conhecido clordecone. A isto juntou-se uma rede de canalização de água demudada e defeituosa. Muitas zonas da Guadalupe não têm água potável. Estas e outras razões fizeram com que os guadalupianos perdessem toda a confiança e esperança nos políticos locais e também no governo francês. Eu penso sinceramente que depois da tempestade o bom tempo e o sol vão brilhar. José Fernandes Rodrigues, Guadalupe, Antilhas Francesas. Muitíssimo obrigado, José. Uma diferente realidade. Vamos agora à Alemanha, onde o futuro chanceler admite votar a vacina obrigatória antes do final do ano e seguir a medida que vai ser implementada na Áustria em fevereiro. Em Israel, há bons sinais sobre a Omicron. Vacinação contra a Covid-19 obrigatória ou não? Esta é a pergunta que domina as atenções na Alemanha, onde o futuro chanceler se mostra favorável à imposição já aprovada na vizinha Áustria. Após uma reunião com Angela Merkel, ainda dona do lugar, o social-democrata Olaf Scholz admite colocar até final do ano, à votação do Parlamento, a vacinação obrigatória e implementá-la a partir de fevereiro. Enquanto no Reino Unido a prioridade passa somente por acelerar o reforço da imunização, numa altura em que se somam casos da nova variante Omicron. Boris Johnson conta ter, no final de janeiro, todos os adultos em Inglaterra já com a terceira dose da vacina anti-Covid. Em conferência de imprensa esta terça-feira, o líder britânico garantiu que com o reforço a resposta imunitária vai ser melhor. Por isso, além da abertura da vacinação ao escalão dos 12 aos 15 anos, o Comitê de Vacinação recomendou o reforço para todos os maiores de 18 anos e que o intervalo entre a segunda e terceira doses seja reduzido de 6 para 3 meses. Isto significa que mais de 14 milhões de adultos se tornam elegíveis para o reforço da vacina só em Inglaterra, destacou Boris Johnson. Sem surpresa, os países mais vulneráveis na Europa são os que têm uma menor taxa de vacinação. Aqui na República Checa, por exemplo, o governo está a tentar inocular 1 milhão de doses de reforço só numa semana. Enquanto na África do Sul, onde se pensa estar a origem da variante Omicron, os estudos sugerem que o fecho das fronteiras europeias aos voos sul-africanos foi precipitado, com o Ministro da Saúde de Israel a afirmar, entretanto, ter dados preliminares de que as vacinas anti-Covid são eficazes contra esta nova variante. A Suíça passou a exigir teste negativo e quarentena a todos os cidadãos que viajem de Portugal, mesmo vacinados ou recuperados da Covid-19, por causa da presença em território português da variante Omicron. A inclusão de Portugal pelas autoridades de saúde suíças na lista de países com variantes de preocupação como a Omicron continua a partir de hoje, um dia depois de Portugal ter confirmado a existência de 13 casos desta variante no coronavírus em território nacional. De acordo com as regras definidas pelas autoridades suíças, à chegada ao país, qualquer pessoa proveniente desta lista de países e que tenha mais de 16 anos deve apresentar teste negativo, rápido antigênio ou PCR, mesmo que esteja vacinada ou tenha recuperado da Covid-19. O teste PCR ou antigênio deve ser repetido entre o 4º e o 7º dia em território suíço, segundo as autoridades. Todos, mesmo as crianças, devem ainda preencher um formulário de entrada e complementar uma quarentena de 10 dias. A regra também se aplica aos recuperados e vacinados. Desde hoje, além de Portugal, passaram a fazer parte desta lista de países elaborada pelas autoridades suíças o Canadá, o Japão e a Nigéria, que se juntaram a cerca de 2 dezenas de outros onde circulam variantes de preocupação. A entrada em território suíço de cidadãos destes países deve ser de imediato comunicada às autoridades do respectivo cantão. As autoridades portuguesas confirmaram hoje a presença em território nacional
de 13 casos de Omicron, a nova variante do coronavírus que terá o resultado de uma viagem recente à África do Sul de uma das pessoas infectadas. Esta nova variante genética do coronavírus, inicialmente identificada na África do Sul e em alguns países da África Austral, já foi identificada também nos últimos dias em alguns países europeus. E esta situação vai afetar muitos imigrantes desse país, da Suíça, na sua decisão de visitarem Portugal durante as férias do Natal. Porquê? Porque depois, no seu regresso, terão que fazer uma quarentena obrigatória, mesmo estando vacinados. Guardamos Portugal para este momento porque é muito importante esclarecer de uma vez por todas várias situações. Primeiro de tudo, pode viajar para Portugal mesmo que não esteja vacinado. Recebemos muitas perguntas, muitos telefonemas de pessoas preocupadas que ouviram aqui e ali, através das redes sociais, pela voz de amiga, dos amigos, que tinham que estar vacinados e como não estão vacinados porque tiveram o Covid ou porque decidiram não tomar ou porque não podem receber a vacina por qualquer motivo, agora não podem ir a Portugal. Isso é um dogma, é mentira, é um mito, pode viajar, tem sim que apresentar um teste feito nas últimas 48 horas, se é de antigênio, ou nas últimas 72 horas, se é o teste PCR. Mesmo que esteja aqui de férias e tenha o passaporte digital europeu, tem que apresentar esse teste. Anteriormente, se tinha o passaporte digital da União Europeia, não teria que o fazer desde que estivesse vacinado. Portanto, é claro. Mas há várias medidas que serão implementadas amanhã e nós vamos agora dar toda a informação. Não há exceção para passageiros vindos da União Europeia que queiram entrar em Portugal, mesmo que sejam vacinados. Têm que fazer teste. Também à chegada aos aeroportos nacionais vai ser feita uma triagem de vários passageiros através de um sistema de pulseiras. Nas fronteiras terrestres, a inspeção vai ser aleatória. Em qualquer um dos casos, as coimas, se não tiveram teste, podem ser de 300 a 800 euros para a pessoa que fez isso. Já vamos saber também qual é a situação com as companhias aéreas. A partir de amanhã, todos os passageiros que cheguem a Portugal continental por via aérea em voos internacionais terão que apresentar um teste à Covid-19 com resultado negativo, mesmo que já estejam vacinados, anunciou hoje as autoridades de saúde. A medida entra em vigor à meia-noite de amanhã nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro e deixa de fora os passageiros provenientes de voos domésticos. São aceitos testes PCR realizados nas últimas 72 horas e testes rápidos de antigênio realizados nas 48 horas anteriores. Além das companhias aéreas que podem incorrer numa multa entre 20 mil e 40 mil euros por passageiro, os viajantes são também alvo de uma contraordenação por não apresentarem teste à chegada, que pode ir entre os 300 e os 800 euros. A par destes testes, todos os passageiros devem preencher o formulário de localização do passageiro para uma atuação mais célere das autoridades de saúde portuguesas. Assim sendo, ao contrário das regras aplicáveis nas fronteiras terrestres, não há exceção para os cidadãos europeus, pelo que mesmo que estejam vacinados ou tenham recuperado da Covid-19, terão também de apresentar um teste negativo. Vai ser também implementado, a partir da meia-noite dessa quarta-feira, um sistema de pulseiras nos aeroportos. O objetivo é reforçar as restrições nas zonas de chegada de passageiros. Os passageiros que cheguem de países fora da União Europeia e espaço Schengen vão ser controlados antes da zona de controle de passaporte. Para os restantes passageiros, com origem na União Europeia ou espaço Schengen, o controle de documentos é feito nas chegadas já após a alfândega. Cada passageiro receberá uma pulseira para evitar um possível controle duplo. Entretanto, as zonas de chegadas vão também receber novas restrições. Por exemplo, para quem vai recolher os seus aos aeroportos, a sugestão é que esperem pelos familiares no parque de estacionamento. Portanto, estas são as restrições que entrarão em vigor. Aliás, já estão em vigor, porque devido ao fuso horário em Portugal. Agora, muito, muito importante, e eu agradeço desde já à TAP, que hoje entrou em contacto connosco,
o formulário de localização do passageiro, que é aquele papelinho que normalmente nós preenchemos dentro do avião e que, por exemplo, pessoas que viajaram com o United ou com a American Airlines tinham muita dificuldade em encontrar e que era obrigatório. Esse formulário de localização do passageiro é fundamental para não ter problemas no aeroporto, para que as companhias aéreas não sejam multadas. Porquê? Porque é através dessa informação que qualquer passageiro poderá ser rastreado numa situação de contágio. Portanto, muito, muito importante, aqui passa o esclarecimento, a TAP irá ser ainda mais célere nesse preenchimento e qualquer outra companhia irá também proceder. Pode aceder no site da sua companhia aérea essa informação e preenchê-lo online ou então, se viaja na TAP, dentro do avião, leve uma caneta, não se esqueça, é muito importante. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 11 mortes, 2.907 novos casos de Covid-19. O número de internamentos voltou a aumentar. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 11 mortes e 2.907 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 833 doentes, mais 24 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 116 doentes, mais 5 do que na segunda-feira. Por regiões, o Norte contou com 964 testes positivos e uma morte. Lisboa e Val do Tejo somou 921 casos e 5 vítimas mortais. O Centro conta com 629 infectados e 2 óbitos. O Alentejo registra 103 infecções e uma morte. O Algarve soma 166 contágios e 2 vítimas mortais. Nos arquipélagos, os Açores têm mais 22 casos de Covid-19 e a Madeira mais 102. Os dados indicam ainda que mais 3.693 doentes foram dados como recuperados e que há cerca de 54 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus em Portugal. Também no Brasil há já um caso suspeito da nova variante da Covid-19. Os festejos de passagem de ano já foram cancelados, como nos conta o nosso correspondente em Minas Gerais, Evandro Araújo. Rick, uma mulher que esteve na África está internada em um hospital de Belo Horizonte e é o mais novo caso suspeito da nova variante da Covid-19 em território brasileiro. Ela é acompanhada de perto por uma equipe médica especial que aguarda o resultado de exames para se confirmar ou não se trata desta nova variante. Enquanto isso, a Prefeitura da capital mineira já anunciou a suspensão das festas de fim de ano. Aliás, essa decisão também foi acompanhada por outras 8 capitais brasileiras. E tudo isso serve como um termômetro para o Carnaval, que em 2022 acontece no final de fevereiro e início de março. Praticamente todas as cidades brasileiras, são cerca de 5 mil municípios, têm alguma movimentação durante o Carnaval. São festas que reúnem multidões nas ruas. Os defensores do Carnaval alegam que hoje 63% dos brasileiros já estão imunizados. Isso representa 134 milhões de brasileiros. Mas é bom lembrar que a Covid-19 matou cerca de 615 mil pessoas no Brasil. Por isso, as notícias sobre essa variante irão definir se haverá ou não festa no Brasil. Evandro Araújo, de Minas Gerais, para o Especial Informação. Obrigado, Evandro. Os problemas de fornecimento observados desde o verão nos Estados Unidos estão a melhorar, garantiu Joe Biden ontem, a representante do comércio ao retalho, saudando o poder de consumo com a aproximação das festas de fim de ano. Segundo o presidente Joe Biden, os problemas de fornecimento observados durante o verão estão a melhorar. Expressou essa mesma mensagem ao representante do comércio ao retalho, numa reunião onde os mesmos expressaram a sua apreensão devido ao aproximar da época festiva de Natal. Joe Biden falou de progresso em termos de logística na Casa Branca, relatando uma queda de mais de 40% em novembro do número dos contentores que permaneceram imobilizados durante mais de 8 dias. Junto a Joe Biden, a presidente da rede de supermercados Food Lion, Meg Ham, referiu que já temos produtos mais do que suficientes para encher as nossas prateleiras.
Por seu lado, o presidente do retalhista Walmart notou muito progresso na entrega de produtos e saudou a iniciativa da Casa Branca para acelerar as atividades portuárias. De acordo com o especialista em pagamentos Mastercard, as vendas do dia da Black Friday nos Estados Unidos tiveram um aumento de 30% face a 2020, segundo dados apurados na última sexta-feira. Em todo o final de semana, de quinta-feira, dia de Ação de Graças, a domingo, o crescimento foi de cerca de 14%. E, portanto, estas são boas notícias quando se aproxima uma época festiva. Quero lembrar também aquilo que foi a nossa notícia de abertura, um tiroteio numa escola secundária do Michigan. Um jovem de 15 anos disparou 15 a 20 tiros, matou 3 pessoas, feriu 6. Iremos dar-lhe todos os desenvolvimentos amanhã. Também amanhã iremos falar sobre o veto de Marcelo Rebelo de Sousa à lei da eutanásia. Mas vamos agora fechar este segmento de notícias com boas notícias. A Google anunciou hoje o lançamento em Portugal do Google News Showcase, que vai proporcionar conteúdo personalizado de notícias, e assinou parcerias com 28 fontes noticiosas, entre os quais vários jornais de referência em Portugal. De acordo com a Google, os publishers participantes, desde publicações portuguesas locais, nacionais e independentes, poderão proporcionar aos leitores mais detalhes sobre os tópicos que escolherem destacar, através de painéis de histórias com curadoria que poderão aparecer no Google Notícias e no Discover. Este lançamento faz parte do investimento global na indústria de notícias e reforça o compromisso da empresa com Portugal e com o jornalismo. A Google assinou acordos de parceria com 28 mídias portuguesas, onde se inclui o Jornal Económico, o Jornal Notícias, o Observador, o Jornal do Fundão, o Público e a Visão. Nesta lista inclui-se ainda a Voz de Trás-os-Montes, Açoriano Oriental, Jornal da Madeira, Jornal do Centro, TSF e TVI. Desde que o News Showcase foi lançado, em outubro de 2020, que a Google assinou acordos com mais de 1000 publicações de notícias em todo o mundo. Ótimas notícias para podermos saber muito mais das nossas regiões. Vamos agora ao desporto. O Sporting de Braga venceu o Vizela por 4-1 no último jogo da 12ª jornada da Liga Portugal B-Win. Os bracarenses marcaram 4 gols. Ricardo Horta, que antes da partida foi homenageado por conta dos seus 250 jogos ao serviço dos arsenalistas, foi o grande protagonista da noite, em que o Braga roubou o 4º lugar ao surpreendente Estoril. Uma notícia não muito boa: mais de 100 pessoas foram isoladas devido ao surto de Covid-19 na BSAD, que conta com 13 casos positivos da nova variante do Omicron. De acordo com a informação avançada pela CNN Portugal, entre elementos da estrutura, jogadores da equipa principal e sub-23, equipas técnicas, familiares e todos os contactos de risco, um grupo superior à centena de pessoas foi colocado em isolamento por decisão da delegada de saúde. Mais a norte, o Boa Vista anunciou esta terça-feira a contratação de Petit para liderar o comando técnico. O treinador português regressa assim ao Bessa para suceder a João Pedro Sousa, assinando um contrato válido até final da próxima época. Petit contará com os adjuntos Nuno Pereira e Mário Nunes, que se juntam aos técnicos da casa Jorge Couto e Alfredo Castro. Isto porquê? Porque João Pedro Sousa, o anterior técnico, que foi substituído por Petit, é o 4º treinador a abandonar funções na atual edição da Liga B-Win. De acordo com os achadrezados, João Pedro Sousa pediu para sair para abraçar um desafio profissional no estrangeiro, tendo assim dado lugar a Petit. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8792, 1,1373 para o euro, 5,5995, 0,1785 para o real. Podemos dizer que o frio faz parte agora do nosso dia-a-dia. Vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Robimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 48 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 49 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 47 graus,
Boston com céu parcialmente nublado com 46 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 46 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 45 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 77 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 71 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 79 graus. São Francisco com sol com 68 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. E vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta, por isso fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviços personalizados e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey. Aproximam-se as festas. Faça uma visita ao Cash and Carry do Seabra Foods no Ferry Plaza em Newark. Os produtos adquiridos em quantidades abastecem a sua cozinha e permitem-lhe poupar mais. No Cash and Carry, você encontra os produtos portugueses, brasileiros e hispanos, como bacalhau, azeites, mariscos, chumol e outros a preços mais vantajosos. No Cash and Carry do Seabra Foods, não necessita de cartão de membro e só paga o que compra, porque o Seabra Foods está sempre a pensar em si e deseja-lhe umas festas felizes à sua mesa. Seabra Foods, qualidade e quantidade à sua mesa. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, croas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Doutora Maria J. de la Rose. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano, e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Bem-vindos à Linha Aberta.
Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão, falar apenas pelo telefone. Estou-me a rir porque a produção estava-me a dizer que agora todo tipo de negócios faz deliveries e vocês não querem acreditar o que é que eles me disseram que fazia deliveries também, mas eu não vos vou dizer, deixo a pergunta no ar, veja lá se descobre aí em casa. Temos várias notícias, não sei se temos já alguma chamada em linha, mas recebemos hoje uma chamada de Maputo, em Moçambique, onde um telespectador nosso, através das redes sociais, estava com vários problemas. Como é que vai regressar agora a Portugal? Lembro que os voos foram cancelados entre Portugal e Moçambique. A Embaixada de Portugal em Maputo anunciou que serão realizados 2 voos de apoio no regresso de portugueses ao território nacional. Aqui fica a informação. Vamos agora à primeira chamada da noite. Olá, muito boa noite. Boa noite, Rick. Tudo bem por aí? Muito boa noite. Tudo ótimo. E o senhor, como é que está? Tudo bem? Já gosto de ser na mesa, né? Eu liguei lá 2 semanas atrás para lhe perguntar sobre se eu podia reformar antes de 6 meses para os papéis e você não me respondeu para trás. Eu lembro-me de ter falado qualquer coisa, mas penso que eu falei consigo depois, não? Não. Ok, portanto, a sua pergunta é se teria alguma penalidade. Vai ter, se reforma antes do tempo, vai ter penalidade. Não, eu vou me reformar aos 62, eu sei que sou penalizado, mas o meu problema é o seguinte, eu vou para Portugal agora em janeiro, e eu queria saber se podia meter os papéis antes de 6 meses para não voltar cá. Pode. Estou-me a lembrar agora, portanto, eu fiquei de verificar o prazo mínimo, pode pôr até 90 dias antes do prazo. Lembro-me agora, obrigado por ter qualificado. A minha dúvida era entre os 90 dias ou 180 dias, a informação do prazo. Correto. Eu faço anos em agosto. Correto. Portanto, no seu caso particular, serão 90 dias antes dessa pré-reforma, que é o 62, que será em maio. Não, a minha pré-reforma é em agosto, começa em agosto, e eu queria votar os papéis agora em janeiro. Meu amigo, eu estou-lhe a dar a resposta. Tem que entrar com os papéis em maio, 90 dias antes dessa pré-reforma. Está bem? Eu tenho que voltar cá ou posso fazer por online? Não, pode fazer online e se está em Portugal faz automaticamente... Espera aí, estou agora confuso completamente. Está a falar da reforma aqui ou da reforma em Portugal? Aqui nos Estados Unidos. Não, é diferente. Portanto, tem que voltar cá e aí a informação, peço muita desculpa, a informação que eu lhe dei era em relação à reforma de Portugal. Portanto, aqui nos Estados Unidos... eu irei tentar conseguir essa informação. Peço desculpa, é a minha culpa, eu deveria ter feito mais questões para saber. Nós temos o seu número de telefone, imediatamente a seguir ao final do programa eu entrarei em contato consigo, está bem? Está bem, Rick. Muito obrigado. Peço desculpa, foi completamente a informação em relação à reforma de Portugal, não à reforma aqui. Ok, não há problema. Obrigado, uma boa noite. E iremos clarificar e amanhã também dar essa informação a todos vocês aí em casa. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Olá, Sr. Richard, como está? Tudo bem, com quem tenho o prazer de falar? Aqui está a falar Valdemar Lameirão, de Long Island. Sr. Lameirão, diga lá então, se faz favor. É o seguinte... Eu sei que o meu passaporte e o cartão de cidadão já estão no consulado. Farto-me de contactá-los através do meu computador e a resposta é sempre, tente mais tarde. Mesmo para levantá-los é preciso apontamento. Correto. O senhor está a falar do Consulado-Geral de Nova Iorque, correto? Exatamente. Ok. Qual a razão porque o telefone... dele está sempre inativo? Sim, não há portanto, eu peço desculpa por isso, mas não há funcionários suficientes. É uma das questões. Depois há também muitos outros problemas que poderíamos demorar 1 hora aqui a debater. A única situação que tem que fazer é esta. Vá ao site do consulado online. O consulado, desde o princípio do mês de novembro, portanto já há um mês, que está a permitir
dias específicos só para o levantamento do cartão de cidadão. Mas tem que fazer a marcação online. Pois, eu mandei um... Não é mandar e-mail, amigo. Peço não, desculpa. eu mandei e eles disseram que estava lá. Meu amigo, não pode... Não é mandar nenhum e-mail. É ir ao site do consulado e fazer a marcação. Quando faz a marcação, o consulado é que lhe manda um e-mail a confirmar a data. Oh, então é diferente e-mail, hein? Não, o senhor tem que ir ao site do consulado, Consulado de Portugal em Nova Iorque, e fazer a marcação para o levantamento do cartão de cidadão. Está bem? Estou a perceber. Não é mandar e-mail. Mandar e-mail não vai fazer nada. Exatamente como o telefone. Pois, porque para passaporte novo e correto, para o serviço que tenha, seleciona o cartão de cidadão para levantar e depois a partir daí tenta tratar tudo aquilo que quer fazer também adicionalmente. Está bem? Ok, obrigado. Obrigado, uma boa noite para si. Bem, vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e agora vamos então a um momento sempre esperado. São os aniversários e temos hoje 4. Vamos lá então. Fernando Gilberto, 68 anos de idade. Muitos parabéns, Fernando. João Conceição, 45 anos de idade. Parabéns, João. Dani Costa, 35 anos de idade. Parabéns, Dani. Phil Souza, 3 aninhos de idade, um olhar penetrante. Parabéns, grande homem. E agora temos outro momento especial, que é o aniversário de casamento. Temos um. Vamos lá então desejar os parabéns a este casal. Luísa e Joaquim. São 36 anos de matrimónio, muitos parabéns. A única diferença que eu vejo nesta fotografia é mesmo a falta de cabelo do Joaquim na fotografia depois, mas a cumplicidade, o olhar, esse está todo lá. Muitos parabéns, Luísa e Joaquim, 36 anos de matrimónio. E agora vamos para a primeira página do Luso-Americano, na sua edição papel, que estará amanhã nas bancas. Cidades de Massachusetts oferecem $310 a hora para contratar condutores de limpa-neves. Já está composto o comitê organizador dos festejos do Dia de Portugal na cidade de Elizabeth. O português Pedro Manata é árbitro de futebol do ano no estado de New Jersey e o Centennial Friendship Cup do Sport Clube Português, mais um evento de futebol que juntou velhas guardas, grandes glórias do desporto, nas celebrações do centenário do emblemático clube. A Universidade Norte-Americana recebe donativo de 10 milhões de irmãos cabo-verdianos. Trata-se da maior doação nos cerca de 200 anos de história do Trinity College, em Hartford, Connecticut. Essas e outras informações no Luso-Americano amanhã nas bancas. E chegamos assim ao fim de mais uma edição. É sempre um prazer estar na sua companhia. Amanhã o Luís Pires estará aqui. Já de seguida fica com a programação da SBT SIC Internacional, com a telenovela Amor, Amor, que está já aí de seguida. E eu despeço-me até quinta-feira. Tenha uma ótima noite. Cuide-se. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.